Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Vamos começar uma prática, 15 minutinhos. Então, deitamos, esticamos as pernas para longe, cruzamos os dedinhos das mãos, viramos a palma da mão para trás, inspire, espreguiça. Manda os calcanhares para longe, os ombros sobem lá na orelha, eleva os ombros. Respira fundo. E aí solta o ar e relaxa o corpo no chão. Sente as costelas derretendo em direção ao quadril. E cruzamos os dedos e repetimos. Inspira, sobe os ombros, alcança agora um calcanhar mais longe. Solta o ar, alcança o outro calcanhar. Mais longe, mais uma vez cada lado, alternando, respirando, espreguiçando e ganhando espaço na lateral, em toda a coluna, na frente do corpo, nas pernas. Relaxa. E aí trazemos os braços de volta para junto do quadril, dobra um joelho, põe o pé no chão, dobra o outro joelho, pé no chão. E vamos fazer um balancinho com a pelvis, subindo e descendo o sacro, o nosso cóccix, a ponta do nosso rabinho, e deixando a cabeça pesada, rolar junto com a pelvis. Quem move a cabeça é o movimento da pelvis. Sobe e desce, sobe e desce. E é uma sacudida de ossos. Não tem músculos contraindo, não tem nenhuma força, é só sacudir os ossos, deixar a coluna oscilar. E agora eu vou balançar meus joelhos para a direita e para a esquerda e sentir o movimento que a pelvis faz. Massageio o sacro lá atrás, pesando mais um lado, pesando para o outro. Vamos dar bom dia para o nosso sacro. Esse centro de transmissão de forças do tronco para as pernas e vice-versa. Balança, vamos fazer um círculozinho ao redor do sacro, desenhando uma roda no chão, um círculo no chão com a pelvis. 3 girinhos num sentido, 3 girinhos no outro sentido. Para no centro e abana o rabinho de cachorrinho feliz, para um lado e para o outro. Solta o saco. Respira profundamente. E aí aproximamos mais os pés do quadril. Chega mais pertinho, deixa os pés alinhados, mais ou menos do tamanho daqueles ossinhos que a gente senta em cima, os isquios. Apoia bem as mãos no chão, os pés, todos os dedos, os ombros. Vou rolar minha pelvis em direção ao umbigo, soltando o ar e voltar. Respira na volta. E quando vai, solta o ar. Sobe um pouquinho mais dessa vez, tirando um ossinho da coluna do chão. E da próxima vez eu vou rolar um pouquinho mais. Cada vez eu tiro mais um pedacinho da coluna. E sente que para subir e descer, você massageia os ossinhos da coluna no chão. E respira lá em cima e respira lá embaixo quando o movimento fica mais longo. Ao mesmo tempo, os pés entram no chão, os braços entram no chão, o peito também. Solta o ar para subir, respira lá em cima. Pendura o peito como se fosse uma rede e solta o ar para descer, marcando de cima para baixo os ossinhos no chão e de baixo para cima para subir. Quando chega lá em cima, pensa nesse sacro escorregando em direção aos joelhos,
As orelhas indo lá para trás e as mãos indo lá em direção aos pés. Solta o ar, pendura a rede, cresce as orelhas para trás e as mãos lá para frente. Os joelhos também vão querer ir naquela direção para longe das orelhas. Para ajudar essa ideia, eu coloco a mão na frente da coxa, dobro um pouquinho o cotovelo para o ombro descer e empurra para longe a perna à medida que rola para subir. E solta o ar e rola para descer. Massageia a coluna e cria espaço entre os ossinhos. Mais uma vez, os pés descem para o chão. A coluna desce vértebra por vértebra e depois sobe a partir do sacro até o peito. Solta o ar e devolve a coluna para o chão, empurrando a perna para longe, até relaxar. Separamos mais as pernas, mais ou menos do tamanho do colchonete, abrimos os braços do lado e fazemos aquele balancinho de joelhos de um lado para o outro, sentindo o peso rolar no sacro. A perna que fecha, começa a abrir, ter um alongamento na frente dela. Bem gostoso. E quando os joelhos caem para um lado, eu olho para o outro. Passa pelo centro, deixa o joelho cair para o outro lado. E essa mão que está no chão, abre bem a palma, espalha e alcança longe. Essa mão que você olha, alcança longe. E aí, quando chego lá, eu respiro. E aí, solto o ar para voltar. E é o tronco que volta para o chão, que traz a pelvis e que traz os joelhos. Balança para o outro lado, olha, alcança longe. E o tronco traz na expiração o meu corpo de volta, a minha pelvis e os meus joelhos. Inspira. E expira para voltar. E quando eu olho para a direita, minha perna direita que fechou, empurra o chão, o pé direito empurra o chão para abrir mais a virilha. E aí solto o ar e volta, os joelhos vão para a direita, eu olho para a esquerda e o pé esquerdo empurra o chão para abrir mais a virilha, conectando essa parte de trás da perna. Solta o ar e volta, mais uma vez cada lado. Inspira, espreguiça. Expira, volta. Inspira, espreguiça. Cria essa diagonal da mão até o joelho. E voltou. Balança pequenininho no centro, outra vez. Vou fechar mais as pernas. Vou imaginar que a minha pelvis é feita de 5 paredes. Uma na frente, uma atrás, uma de cada lado e o assoalho pélvico, minha quinta parede. As 5 paredes querem se aproximar quando eu solto o ar. Estreita, aproxima. E o assoalho pélvico recolhe como se fosse um chafariz que vai esguichar pelo centro da minha cabeça, a moleira. Respira na barriga, solta o ar, estreita as 5 paredes da pelvis e cresce o chafariz. As mãos alcançam lá para os pés e as orelhas lá para trás. E aí, fazendo essa saída do ar, eu alivio o peso do pé esquerdo, mas eu não perco o contato da pele do pé com o chão. E observo que a minha pelvis quer mover e eu mantenho ela paradinha. Volta o peso do pé para a perna esquerda, respira. E quando solta o ar, repete. Estreita as 5 paredes, chafariz. Alivia o peso da perna direita agora, mas não perde o contato da pele com o chão.
Você vai sentir como ativam os músculos aqui do centro para manter minha pelvis paradinha. Inspiro, expiro e vou alternando. Cresce a coluna, alivia o peso de um pé. Relaxa, respira. Expira, cresce a coluna, alivia o peso do outro pé. Relaxa, respira. Mais uma vez, só que agora eu vou, depois de aliviar o peso, tirar o pé do chão e trazer o joelho para o peito. E manter todo o corpo paradinho. Quando o pé chega no chão, eu respiro. Preparo o corpo de novo, 5 paredes, chafariz. Aliviei o peso, trouxe o outro joelho para o peito e volta. Tudo isso numa longa saída do ar, para espreguiçar bem toda a coluna e as costelas. E respira quando chega e solto o ar. Antes de mexer a perna, eu preparo. Chafariz, alivia o peso. Depois o pé vem e volta. Respira lá embaixo. Solta o ar. Estreita, alcança longe com as mãos, as orelhas lá para trás. E volta. E agora a primeira perna vem e fica no ar. Preparei. Cresci. Trouxe uma perna. Respiro aqui em cima. Mais uma vez, 5 paredes. Chafariz. Solto o ar, cresce, alivia o peso. Trouxe a outra perna. E agora um pé vai em direção ao chão. Enquanto eu solto o ar, prepara de novo. O pé vai e eu paro quando eu sinto que a pelvis quer ir atrás do pé. Vou até onde eu consigo e volto. E cada repetição, vou alternando uma perna e outra. A cada repetição eu vou tentando ir mais longe, mas a prioridade é manter minha pelvis paradinha. Ida e volta, soltando o ar, crescendo as orelhas lá para trás, as mãos lá para frente. E as costelas derretendo para o quadril e expulsando o ar para fora. Solto o ar. E essa estreitada do ar, fazendo um SX, ajuda a ativar os abdominais e a melhorar o controle do centro. Se tiver tudo bem, vamos tentar com as duas pernas ao mesmo tempo. Junta as coxas, junta os pés, ativa esses ímãs entre as pernas. Solta o ar, desce um pouquinho e volta. Sentiu que a pelvis vai começar a ir atrás do pé, das pernas, para e volta. Minha pelvis paradinha, as 5 paredes bem vivas e as costelas derretendo lá para o quadril. E desce até onde é o seu limite de controle. E dobrei o joelho no peito. As mãos em cima do joelho afundam para que o fêmur entre no quadril. E eu vou fazer círculozinhos numa direção, soltando os maxilares, círculozinhos na outra direção, afundando o fêmur, soltando essa articulação do quadril, relaxando a boca e os maxilares. Sobe os pés para o teto, faz flex. Dobra mais os joelhos e tenta alcançar por fora dos pés com as mãos. O bumbum pode sair um pouquinho, e aí você coloca ele de volta no chão e coloca os ombros de volta no chão. E isso vai trazer meu joelho em direção ao chão, junto das axilas. Solta o ar, respira. Bem fundo na barriga, solta o ar, cresce a coluna, dobra mais ainda, puxa mais esse joelho para o chão. Última vez, solta o ar. Liberei as pernas, juntei, segurei atrás das coxas. A perna vai afastar de mim. Começa a soltar o ar, a perna afasta. Quando acabou o comprimento do braço, a cabeça sobe.
eu olho logo para o meu pubis, lá para as minhas coxas, e volto. E respiro quando eu deito, e solto o ar quando a perna vai e me puxa, e eu vou atrás dela. Os pés estão querendo ir para o chão. E respiro. Olho para baixo. Vou pausar aqui em cima agora, me pendurando nas pernas e trazendo ar para as minhas costelas atrás. Olha para o abdômen, não deixa a barriga encher muito. Respira nas costas. Quando solto o ar, sobe 1 milímetro mais. A perna me puxa um pouquinho mais alto. Respira nas costas. Quando solto o ar, a perna me puxa um pouquinho mais. Respira nas costas. E quando solto o ar, me puxa um pouquinho mais. E se der, vamos sentar. Alonguei a coluna. Sinto que estou sentada bem em cima dos isquios, me equilibrando. E agora os pés empurram o chão. O meu umbigo vai para trás. Eu olho para baixo. O meu sacro escorrega por trás, lá para os pés, e eu rolo um pouquinho para trás. Volto, solto o ar, respiro. Empurro, solto o ar, vou, respiro nas costas. E os pés me puxam, as mãos me puxam, e eu volto e sento, respiro. E solta para ir. Respira quando chega lá. Nas costas, de olho na barriga, para o ar não vir para a barriga. Solta o ar e volta e respira quando chega. E cada vez eu desço um pouquinho mais um pedacinho, até encostar o início da coluna no chão. Depois, mais uma vértebra ou duas, o meio da lombar. Rola. E se precisar, agora arrasta o pé no chão, mas tenta não tirar o pé até eu encostar no lombar. E aí eu deito e trago as pernas. E agora vamos tentar subir numa longa saída de ar. Solto a perna, me puxa, me puxa, me puxa. E eu sento. Se precisar, faz do jeito que a gente fez antes, em suaves prestações. E solta o ar. Para voltar, vai arrastando o pé e deitou. E a perna me ajuda a subir, ela me puxa. E se eu mantiver os pés no chão e segurar firme na perna, não soltar as mãos, ela me ajuda a deitar. Ela controla a descida. Ela vem arrastando o pé, mas não solta. E uma coisa que acontece muito nesse exercício é a gente elevar os ombros e apertar. Então, dobra um pouquinho o cotovelo, desce ele para o chão, para manter esse espaço da coluna preservado, da cervical. E deitou. E agora sobe um pouquinho o bumbum e rola para sentar. Continua redondinha a coluna, eu não alongo mais. Eu vou manter meu olhar para baixo no pubis. Vou inspirar para ir para trás e soltar o ar para voltar. Quando eu deito, dá muita vontade de olhar para o pé ou para o joelho, mas eu vou manter o meu olhar lá no pubis, que aí eu fico uma bolinha que rola. E cada vez eu vou um pouquinho mais alto, até apoiar nos ombros. Não tem força na cabeça nem no pescoço, eu rolo até os ombros. Inspiro nas costas, solto o ar e volta a última vez. E voltou. E aí eu sento de frente para cá. Minha perna direita está na frente, perna esquerda atrás. Estou fazendo o espelho de vocês. Agora mantenha esses dois ossinhos o mais perto do chão possível. A mão direita vem para trás do joelho, para frente do quadril e uma pontinha dos dedos apoia no chão, que nem raízes de mangue. Braço esquerdo sobe, puxa para o teto. E o direito empurra o meu quadril esquerdo para o chão. E aí eu vou lá por cima.
Dobro esse cotovelo direito para o ombro não espremer o meu pescoço. Vem dobrando e colocando a mão no chão. E pulsa e empurra para o teto a mão esquerda e para baixo o isco esquerdo. E essa mão direita ajuda a empurrar o meu corpo lá para o lado esquerdo. E 5, e 6, e 7. E enche quando alonga e solta quando volta. Vou para o outro lado e inspira. E aí o ar vai entrar nesse pulmão direito com 2, 3. E inspira. E dobra o cotovelo de baixo. 6, e 7. E 8, vou crescer. A perna esquerda sobe em cima da direita. Abrir do lado. Balança aqui um pouquinho, uma borboletinha, acordando bem, abrindo a virilha. Fechei a direita em cima da esquerda e ela foi para trás. Vou repetir do outro lado. Sente esses ossinhos, os isquios, né? Que a gente senta em cima o mais perto do chão possível. As mãos tocam o chão como raízes de mangue, para trás do joelho, para frente do quadril, nessa diagonal. E aí eu vou subir o braço direito dessa vez, cuidado para o ombro não vir junto. E a mão esquerda vai para o chão, empurrando o meu isquio direito para o chão. Pulsa lá em cima, e vai mais, 2. E enche o pulmão direito, 3. E dobra o cotovelo esquerdo, afastando o ombro da orelha, e 5. E 6. E enche, solta, e 8. Vou crescer a coluna no centro e para o outro lado. Enche, volta. Enche, volta. Preenche de ar esse pulmão esquerdo. 4. E enche. E 7. E voltou. Fechei o joelho direito em cima do esquerdo. Abre uma borboleta. Uso as mãos para me empurrar o quadril para frente, mantenha o pé parado onde ele está e tenta sentar mais pertinho dos pés. Usa as mãos para empurrar o seu peito para frente e para cima e abre e balança um pouquinho os seus joelhos. E vamos fechar. E daqui vamos para um quadrúpede. Vamos colocar as mãos em linha com os ombros. Os cotovelos querem ir para fora, longe um do outro. Alargando o peito, como se eu abrisse um sorriso com o peito e com as costas. E aí, o gato, quando vê o cachorro, faz o quê? Se espreguiça. Olha lá para o pubis, respira nas costas, enche o pulmão de ar. Volta. Vou fazer flex com os tornozelos, pisar na almofadinha do pé, nos metatarsos. Vou abrir o coração para frente e abrir o assoalho pélvico como uma flor para trás, separando os ossinhos. Inspira no final, solta o ar, troca a posição do pé, troca a posição da coluna. No final, eu respiro nas costas, para abrir mais as costas. Solto a volta para outra posição. Passo pelo centro. Abrir coração para frente, flor para trás. As mãos ajudam a puxar o chão para trás para eu crescer o peito para frente. E expira e troca. Inspira no final. Expira, troca, inspira no final. Abrindo mais o peito e o assoalho pélvico. Última vez. Solta a cabeça, dá uma balançadinha, como se a cabeça fosse um sino badalando, Belém, 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 Belém. Voltou para o centro, abriu o coração. Para frente, a flor para trás. Parei no centro, cresce a coluna. Vou abrir meu braço direito do lado, olho para ele. Essa mão direita vira a palma para cima e escorrega por trás do punho esquerdo, da mão esquerda.
E vem para o chão, vai longe, longe, alcança longe. Dobra o cotovelo esquerdo para poder ir mais longe. Voltei, abri de novo um pouco mais alto. Inspira. Solta o ar, chega lá embaixo, pausa e respira de novo nas costas. E empurra com a mão esquerda o chão para rodar mais. Olha para a mão de cima. Solta o ar, volta. Tenta chegar com o ombro mais pertinho do chão, se puder. Pausa lá, respira nas costas. Última vez, vou tentar virar meu peito de frente para o teto. Inspira, volta, fica aí um pouquinho. Estica esse braço esquerdo, se for possível, junto da orelha. Se você conseguiu chegar com o ombro no chão, se não, fica lá mesmo, respirando. As mãos empurram o chão, o braço, as pernas, torce. Voltou a mão. Abri de novo e vou pulsar lá em cima. Balança 1, tá, 2, 3, 4, e enche, 6, 8, volta. Começamos pelo outro lado. Abri do lado, respiro. Cruza por trás, escorrega a mão, espreguiça longe. Inspira lá embaixo, volta. Inspira lá em cima, abrindo um pouquinho mais. Deixa esses isquios abrirem, a flor abre, vai lá para trás. Pausa lá embaixo e respira. E solta o ar e abre mais. Isso. Vou mais longe. Pausa lá embaixo. Toda essa lateral espreguiça. Isso. Fica lá embaixo, respira um pouquinho. Se o ombro está no chão, estica o braço junto da orelha e empurra contra o chão para torcer mais. Respira para espreguiçar. Volta a mão. Volta o braço. E eu pulso lá em cima 8 vezes, abrindo mais o peito. Cada vez que eu empurro, eu respiro. Empurra a mão direita no chão. 8, voltou. Daqui eu vou fazer flex com os tornozelos. Tirar os 2 joelhos do chão. Sustentar a coluna bem alongada, bem pertinho do chão. Coloca de volta, respira. E solta o ar. Cresce as orelhas para longe. Acordar esse centro em outra posição agora. Para longe. E volta. Separei os joelhos. Juntei os pés. Senta nos calcanhares, ou mais perto disso que você puder. E vamos alcançando longe uma mão e a outra mão. Respire, espreguiça. Respire, espreguiça. Vai abrindo as axilas lá para frente e tentando afundar o fêmur, sentar nos calcanhares, descer o peito para o chão e respira. E senta mais, e desce mais e alcança mais longe. E agora deixa a testa encostar no chão, traz os braços para trás, solta as costas. Com as mãos empurramos o chão para juntar os joelhos e deixar a cabeça pesar na frente, os braços para trás, abrindo as asas, espreguiçando as costas. Solta, respira. Desenrolamos a coluna. Espero que você tenha gostado dessa pequena prática, que vai deixar você bem mais disposta, mais solta, para o seu dia ficar melhor. Nos vemos na próxima.